A MPMet chegou aqui na Nomads através do Neto, da Birdex, com esse objetivo de a gente ajudar eles a construir essa marca através do posicionamento e da sua identidade. E para isso, a gente adentrou a categoria, que é a categoria de gestão hospitalar através da terceirização médica, que dentro do Brasil é uma categoria muito inicial ainda, assim, ela tá meio que engatinhando e lá fora já tem, mais conhecido como outsourcing médico, ele já tem uma robustez muito maior. E aí, a partir disso, a gente olhou para a categoria para entender quais são os principais comportamentos em cima de um diagnóstico. Dentro do diagnóstico, a gente conseguiu perceber quais são as principais oportunidades que a MPMet poderia ter para essa construção dessa nova marca. E em cima disso, a gente construiu um brand frame, né, o posicionamento em si, e tanto a parte de posicionamento quanto os territórios. E depois a gente tangibilizou esse posicionamento numa identidade visual. Criar o posicionamento para uma marca de serviços médicos como a MPMed se mostrou como um grande desafio porque é uma categoria ainda muito pouco amadurecida, né? Então, o posicionamento dos concorrentes, que é a primeira análise que a gente faz na hora que a gente começa a encarar uma marca e querer transformá-la não numa marca nova, mas sim numa marca mais verdadeira, a gente passa primeiro por uma análise de concorrência e olhando para o mercado de concorrência a gente percebeu uma homogeneidade em relação ao posicionamento e até mesmo identidade visual muito ligada ao core business, ou seja, serviços médicos. E grande parte da categoria utilizava signos muito comuns da saúde, né? Então, o que é isso? São signos menos proprietários que você pode ter dentro de uma categoria, né? Então, eles utilizavam bastante cruz, eles utilizavam bastante a cobrinha com cálice, né? Falar sobre medicina, ter signos ou ícones relacionados diretamente à medicina, como estetoscópio ou batimento cardíaco. Então, a gente viu que a proposta não estava muito diferenciada dentro desse segmento, que ainda não chegou no estágio de amadurecimento maior. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente olhou como oportunidade, foi que tem espaço para diferenciação dentro desse segmento. E aí foi assim que a gente começou a olhar para o posicionamento de MPMed, olhando como que a gente poderia se diferenciar mais do mercado, tendo uma visão mais holística da marca, né? Não é simplesmente a gestão de um hospital ou a contratação de médicos, mas sim uma colaboração para a saúde do Brasil como um todo. Hoje atuando mais prioritariamente em segmento público, mas a marca já olhando para o seu futuro, podendo atuar no segmento privado, a gente tinha que gerar uma proposta de valor que fosse ambivalente para os dois contextos de negócio que a marca poderia ter ao futuro. E assim a gente chegou dentro de um brand frame que englobava não só o entendimento do modelo de negócio dela, uma visão mais holística da atuação dela dentro da sua proposta e a determinação de um propósito profundo que então determina como que vai ser a personalidade dela e como que ela vai comunicar-se com os seus diferentes targets. Então, nesse sentido, o que a gente buscou foi olhar para o propósito dela como o ato de cuidar ser algo transformador. Então, o propósito se encerra como cuidar é transformar, e nesse sentido é a transformação de como as pessoas cuidam da sua própria saúde, a transformação do segmento médico-hospitalar dentro do âmbito nacional e também ser algo que unisse tanto o lado racional da marca, que é muito justa com os médicos, tem um sistema interessante de fair trade, tem diversos outros propósitos dentro do seu modelo de negócio que são absolutamente diferenciais do mercado e olham até mesmo para o capital humano de uma forma mais integral. E aí, dessa forma, cuidar e transformar acabou sendo o jeito e a ótica pela qual a gente acabou desenvolvendo todas as outras questões relativas ao posicionamento, que passavam tanto por tom de voz, a modulação desse tom de voz em diferentes contextos de marca ou em diferentes mensagens para diferentes públicos, como médicos e público final. E assim a gente foi construindo essa marca a partir da sua essência, do porquê que ela existe. E a partir desse porquê que ela existe,
a gente consegue determinar de uma forma mais proprietária e com mais personalidade o que ela faz, para depois chegar no como ela faz, que nada mais é, o como nada mais é do que a tangibilização daquela razão pela qual a marca existe, do propósito que move essa marca por dentro. E sendo uma marca criada por médicos, esse propósito do cuidar e transformar, ele é muito verdadeiro, né? Ele nasce desde aquele primeiro juramento até o ponto que esse médico se propõe a criar um negócio que ajude os serviços médicos e evolua o sistema hospitalar como um todo. Então é um propósito bem profundo, é uma marca bem profunda, mas para a qual a gente teve que prepará-la para o futuro. Então, toda a questão que a gente fez de desdobramento desse posicionamento, que depois vai se transformar em identidade visual, foi voltado para uma marca que está além do óbvio, que está além dessa homogeneidade que a gente encontra no mercado hoje e que se prepara para um futuro onde ela atua tanto no âmbito público quanto privado, como a gente falou antes, mas que olha para a saúde não como um meio, mas sim como um fim, para que eu tenha um bem-estar entre todos, seja no cuidado que eu tenho com meus profissionais, seja na forma com que eu preparo as unidades, a infraestrutura a qual eu tenho controle para atender o público da melhor forma possível. E aí eu acho que a gente, de fato, conseguiu chegar numa marca que é verdadeira dentro desse processo, onde a criação de um posicionamento estava muito alinhado também com a visão da Burt sobre o futuro de comunicação nessa marca, seu planejamento como um todo. Então, acho que dentro disso a gente conseguiu fazer também uma estratégia que já nasceu cruzada com comunicação, que já se debruça e desdobra o que a gente está criando como essência de marca em comunicação. E assim a gente tem uma unicidade que é muito importante, porque a marca já nasce sabendo como ela pode se comunicar. E dentro do que a gente fez de dobramento de visual, a gente também preparou a marca para isso, para que ela fosse capaz de se expressar, né, de uma forma tanto sustentável quanto independente no seu futuro. E aí, olhando para isso, a gente viu que quase nenhuma tinha um comportamento digital, né, de construção digital das marcas. Então a gente quis trazer esse comportamento digital através de uma forma não utilizada na categoria ainda, que era a pílula, né? A pílula, ela é um elemento que ele é curvo, então ele já traz uma proximidade muito maior, e ele também só funciona se for utilizado por longo tempo, né? Então a composição em cima da pílula, ela foi o centro da nossa ideia. A partir daí a gente fez a tipografia baseada nessa ideia conceitual e também todo o universo visual relacionado a isso também. Dentro do estilo fotográfico, é uma coisa muito importante, a gente queria muito trazer essa questão do cuidado, né? Do cuidar é transformar. Em cima disso, a gente criou alguns tipos de fotos que tem muito essa questão do toque, né? De uma pessoa sempre estar uma ação de cuidado para com a outra, e aí alguns níveis de proximidade também, que isso ajuda principalmente na narrativa dessa construção, né? A gente também fez um filme manifesto, trazendo muito o posicionamento para uma forma mais verbal de construção dessa ideia, que também exemplificava um pouquinho da parte visual. E também dentro do nosso grafismo a gente construiu ele de uma forma que não é só uma pílula, mas é um conjunto de pílulas ou conjunto de peças que ajudam a construir a empresa, né? E também tem sempre a questão da atenção ao detalhe, que é apresentado na ideia também. Foi um projeto muito legal de participar, ainda mais por ser um dos primeiros players a pensar mesmo em marca dentro da categoria. E aí, para o futuro, aí a gente imagina que a MPMed consiga construir essa robustez, e que a gente veio ajudar eles com isso aí. Beleza? Obrigado, gente.